Mas vamos agora para essa parte bacana, né? Que chama-se relações, né? E, consequentemente, função, tá? Por quê? Vamos conversar um pouco antes. Relação e função estão totalmente relacionados. Ficou até um pouco redundante agora. Estão totalmente ligados, né? Porque uma função depende de uma relação, tá bom? E sem olhar para o sentido matemático, quando você fala sobre função, tipo, você está em função do seu pai. Ou seja, você depende do seu pai. Você está em função da sua mãe, então você depende da sua mãe. Nós estamos em função dos cuidados tomados na pandemia. Então nós dependemos desses cuidados, tá? Quero que você entenda a função como sendo uma relação de dependência, onde algo depende de outro algo, tá bom? Entenda a função como sendo isso, a priori, né? E depois a gente associará isso aos conceitos matemáticos. Então vamos lá. Primeiro, vamos tentar entender esse exemplo aqui, tá? Então olha só. Considere um vendedor que tem um produto para vender por R$6. Beleza. Então, você concorda comigo que se o produto custa R$6, né, para ele vender, então uma pessoa comprando um produto, uma quantidade desse produto, ele vende a quanto? 6, concorda? Intuitivamente, se eu perguntar, e duas quantidades, serão quantos? Aí você vai dizer 12, logo de cara. E 3 quantidades, você vai dizer 18. E 4, você vai dizer 24. Não é? Beleza. Se eu aumentar isso aqui, aumenta e pergunto 50. Aí você vai fazer o que aqui? Para descobrir quanto vai pagar. Você faz, é lógico, né, professor? Cara, eu sou inteligente, cara, não faça essa pergunta para mim, não. Eu sei que você vai fazer. É só multiplicar, né, professor? 6 vezes 50, que vai dar quanto? 300. Não é isso? Com toda certeza. Sem sombra de dúvida, né? Então, se eu fizer uma leve associação, você disse aqui, ó, é só multiplicar, professor, 6 por 50. Não é isso? Então, quer dizer que o 24 seria a mesma coisa de multiplicar 6 por quanto? Por 4. Não é? E o 18? 6 por 3. E o 12? 6 por 2. E o 6 apenas? 6 por 1. Não é isso? Veja que nesse aspecto você tem um número que não muda e um número que muda. Você tem um número que não varia e você tem um número que varia. Beleza? Ó, esse número 6, veja, vou botar até de outra cor aqui. Esse número 6, ele é fixo. Não é? É fixo. Ele não varia. E aqui varia, né? É a quantidade que varia. Porque começou em 1, depois veio em 2, depois 3, depois 4, depois 50 e assim vai variando. E o 6? Não, o 6 continua. Não muda, né? Beleza? Tudo tranquilo até aí? Acompanhou? Sei que sim. Agora vamos supor que a gente aumente isso aqui mais um monte de vezes e você chegue aí a uma certa quantidade X. Eita, professor, para que botar a letra, professor? Para quê? Para que letra? Tô entendendo para que letra. Cara, mesma ideia.
o que é que você fez? Não foi sempre o preço vezes a quantidade? Preço vezes quantidade, preço vezes quantidade, preço vezes quantidade, preço vezes quantidade. Então aqui, por que você acha que vai ser diferente? Vai ser a mesma coisa, cara. Vai ser preço vezes quantidade. Morreu. Entende? Ó, você relaciona aqui o 1 com 6, o 1 com 12, o 3 com 18, o 4 com 24, o 50 com 300 e quem mais? O x com 6. Então veja que você montou uma relação matemática para representar qualquer quantia que esse cara queira vender. Se ele for vender 1.000 produtos, é só fazer 6 vezes 1.000. Se ele for vender 80.000 produtos, é 80.000 vezes 6. E acabou, não tem conversa, entende? E essa relação que você criou mostra a dependência. A dependência de quê, professor? A dependência do preço para a quantidade. Professor, não estou entendendo não. Estou entendendo isso aí não. Cara, dependência do preço para a quantidade é a mesma coisa de você pensar o seguinte: como é que você sabe quanto deve pagar se você não souber quanto comprou? 5 segundos para o seu raciocínio. Pronto. Exatamente isso. Dependência do preço para a quantidade. Eu só sei quanto eu vou pagar se eu souber quanto eu comprei. Então, se eu tiver comprado 5 unidades, eu vou pagar um valor. Se eu tiver comprado 30, eu vou pagar outro. Então, eu só vou saber o preço quando eu souber a quantidade. Ou seja, o preço é totalmente dependente da quantidade. Tá bom? O que isso quer dizer? Quer dizer que essa relação aqui, ela é dependente desse valor. Tá bom? Então, essa relação, ela depende disso. Ou seja, você só monta essa relação se você tiver isso. O que quer dizer, professor? Você só monta uma fórmula se você tiver o X da questão, né? E eu estou dizendo várias vezes, relação, mas isso aqui pode receber outros nomes também e tal. Isso aqui pode ser relação. Isso aqui também pode ser lei de formação. E você também conhece esse nome lá no nono ano, oitavo, né? Como fórmula. Normalmente utiliza-se esses dois aqui, tá? Relação e lei de formação. Mas não deixa de ser uma fórmula, não é isso? Não deixa de ser uma fórmula. Tá bom? Ficou entendido essa ideia inicial aí? Beleza. Segura aí porque a gente vai associar esses valores a diagramas, igual a gente fazia em conjunto. Veja só.